Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém? Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? É uma pergunta, né? São perguntas que Jesus deixou aqui. O que Jesus nos ensina no versículo 1? A seguinte parábola mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. A palavra diz que nós não podemos esmorecer na fé. Aqui Jesus deu o exemplo desta viúva. Aquele juiz, ele era iníquo, né? Dependendo ali da tradução, a viúva e o juiz iníquo. Ou seja, ele era um homem que praticava iniquidade. Ele não fazia justiça, na verdade. Ele era um juiz que não era justo. Ele não fazia justiça. Mas ele resolveu julgar a causa daquela mulher porque aquela mulher não dava sossego para ele. Toda vez que ela enxergava ele, ela vinha: juiz, o senhor não vai julgar minha causa contra o meu adversário. Até que um dia ele se cansou. Ela venceu aquele homem pela insistência dela. Todas as vezes que ela encontrava, eu imagino a cena, o juiz saía na cidade, ela encontrava ele e dizia: seu juiz, quando é que o senhor vai julgar minha causa? Outro dia, a mesma coisa. Tanto que ele disse: eu não temo a Deus, mas eu vou julgar a causa dessa viúva, porque senão ela não vai parar de me incomodar. Então, o que isso nos mostra? Porque Jesus deu este exemplo para os seus discípulos, para nós. Que nós devemos orar incessantemente, sem desistir, sem desanimar. A palavra é bem clara: todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui Deus honrou a causa desta mulher pela insistência dela. Quantas pessoas desanimam com o não que levam? Às vezes, elas vão procurar um advogado, o advogado diz: não, mas eu acho que isso aí não. Às vezes ela pegar a opinião de outro, mais outro, mas não. Elas desanimam no meio do caminho. Às vezes uma pessoa recebe um diagnóstico, ela deve ir procurar a opinião de mais 2 médicos no mínimo, para ver se 2 opiniões vão ser iguais. Então nós não podemos baixar a cabeça para o primeiro não, para o primeiro diagnóstico. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar de pé e dizer: Senhor, a situação é essa, mas eu sei que o Senhor vai reverter ela a meu favor. Então, Deus, ele faz, gente. Quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós oramos e nós colocamos a nossa fé em ação. Oração, já diz no final, gente, a
oração. Quando você ora, algo se move ao teu favor. No céu há um mover grande. As pessoas não conseguem ver com os olhos naturais o que é espiritual. Quando você ora, você atinge uma atmosfera celestial. Quando você ora, a tua oração ela vai como um incenso. Deus faz assim: meu filho está orando. É um aroma agradável que chega às narinas do Pai. Ele recebe a tua oração como um incenso. Você já parou para analisar isso? Está escrito na palavra, não é eu que estou dizendo. Como um incenso. A palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não nos possa ouvir. A única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Se eu estiver no pecado, Deus não vai me ouvir. Ou seja, ele pode até me ouvir, mas ele não pode fazer nada enquanto eu estiver em desobediência. Enquanto eu não estiver na cobertura espiritual, Deus não pode fazer nada. Mas no momento em que eu estou livre do pecado, eu estou aqui, sobre a cobertura de Deus. O mal pode até tentar, mas ele não pode me tocar. Eu preciso perseverar em oração, como diz a palavra. Em Tiago diz que nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra ouvida. Não somente ouvintes, gente. Tem pessoas que só ouvem, mas elas não colocam a sua fé em ação. Quando você recebe uma palavra, ela falou ao teu coração, ore em cima dela. Pai, a tua palavra diz assim, o Senhor falou comigo e o Senhor vai me dar vitória e é assim que você deve orar. É assim que Deus espera que eu e que você viemos proceder. Com fé, sem desanimar, sem desistir. Nós devemos permanecer firmes como essa mulher. Quanto tempo ela vinha atrás daquele juiz para julgar a causa dela. Mas ele disse, durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva. Mas afinal pensou assim, é verdade, que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Nós não podemos dar trégua para o inferno, para o diabo. O meu justo vive da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós precisamos permanecer firmes na nossa oração. Em Jó diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará no teu caminho. Mas a luz só vai brilhar, o milagre só vai acontecer, a bênção só vai resplandecer se você se continuar firme naquilo que você declarou. Se determinou tu algum negócio, fica firme. A luz vai brilhar no teu caminho. Mas eu preciso permanecer firme, eu preciso continuar orando, eu preciso continuar ali crendo que a vitória já é minha, que o milagre já me pertence. Se eu olhar com os olhos naturais, se eu der ouvidos para aquilo que Satanás vai tentar lançar, para que a gente perca a nossa fé, para que a gente perca as nossas causas que estão diante de Deus, você vai perder se você ficar olhando, se você der ouvidos. Eu já falei aqui uma vez, né? Eu tinha uma causa na justiça e uma das minhas testemunhas principais, ela não pôde ir naquele dia. E eu orei, Deus havia me dado uma palavra. E eu orei em cima daquela palavra e eu disse, Senhor, Tu é o meu juiz, meu justo juiz, o Senhor vai julgar minha causa. E foi Deus que julgou a minha causa. Deus julgou com justiça. Eu recebi aquilo que Deus julgou
e estabeleceu que fosse pago para mim. Então, para você ver que quando você permanece firme, eu poderia ter dito, nossa, ela não veio, e agora? Não. Em nenhum momento eu deixei aquela dúvida, aquilo entrar no meu coração. Eu só disse, Senhor, Tu é o meu justo juiz, o Senhor vai julgar esta causa. E assim se fez. Porque é isso que Deus espera de nós. Que nós venhamos permanecer firme naquilo que nós determinamos. Deus havia me dado uma palavra, eu orei em cima daquela palavra e Deus me deu a vitória. Ele julgou a minha causa. Então, eu não sei qual é a tua luta, qual é o teu processo, qual é a tua briga, a tua causa, mas creia que Deus vai te dar vitória. Se você está fazendo as coisas de acordo com o que está escrito na palavra. Eu me lembro que uma vez eu cuidava de a gente dizia um núcleo, né? Lá da igreja da onde eu fui batizada, aonde eu fui levantada obreira. E daí, na época, o pastor, ele designou a mim e uma outra obreira, cada uma cuidava de um núcleo numa cidade. Eram bairros dentro da mesma cidade, mas eram bairros enormes, né? Longes, um pouquinho distantes um do outro. Então ali tinha uma senhora. Um dia ela veio, ela trouxe um envelope, pediu para que eu orasse, mas ela não me falou o que tinha ali dentro. Ela só disse, irmã, eu quero que a senhora ore por mim, eu vou encaminhar minha aposentadoria, assim, 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 tá. Eu orei e na hora o Espírito Santo me moveu na oração e eu disse, Senhor, eu não sei o conteúdo deste envelope, mas se ele está de acordo com a tua palavra, Pai, que o Senhor abençoe a causa dela. Mas se não for, ela não vai receber. Aí passou uns dias, mas ela não me disse que aposentadoria era. Até que passou a semana, na outra, quando eu voltei lá, era uma vez por semana que nós íamos lá, cuidar daquela congregação, e ela disse assim, irmã, o meu pedido de aposentadoria por invalidez foi negado. Eu disse, o que, irmã? Então quer dizer que aquele envelope que a senhora trouxe para mim orar era para que a senhora se aposentasse por invalidez. Eu disse, irmã, por isso que a senhora não se aposentou. A senhora não é inválida. Como é que a senhora vai ir contra a palavra? Se a palavra diz que Jesus levou sobre si toda dor, toda a enfermidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, a senhora me vai encaminhar uma aposentadoria por invalidez, a senhora está indo contra a palavra, contra. Não tinha como Deus abençoar aquilo. E foi a oração que o Espírito Santo me moveu a fazer. Eu disse, ó Pai, se essa causa está de acordo com a tua palavra, com o teu querer, o Senhor vai abençoar ela. Aí quando foi negada, ela me contou a realidade, porque se ela tivesse me falado, eu não teria nem orado. Aí, quando ela veio novamente com os papéis, ela disse, não, irmã, agora eu vou me aposentar mesmo, pegar meu tempo de... Naquela época, né, quem é produtor rural, tempo de roça, como o pessoal fala aqui, né, não sei se aí na tua cidade também, eles podiam incluir, né, junto no processo de solicitação de aposentadoria, e muitas pessoas se aposentaram também assim, juntavam o seu tempo de trabalho, de carteira, né, assinada, com o tempo que elas tinham de roça. Aí, quando ela fez isso, na outra semana ela estava aposentada. Por quê, gente? Porque era do fruto do trabalho dela. A palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. Claro que existem pessoas que estão aposentadas com auxílio-doença, por invalidez, né? Porque aconteceu algo com ela. De repente ela sofreu um acidente de trabalho, mas são casos e casos. Não era o caso dela.
Então, quando ela orou de acordo com a palavra, nós oramos, na outra semana ela estava aposentada. Então é para você ver que muitas vezes as pessoas pedem e não recebem porque estão pedindo mal, gente. Estão pedindo da maneira errada para usufruir dos seus próprios deleites. Aquela mulher, ela achou que não tinha nada de errado. Ela ir lá e tentar se aposentar por invalidez, mas gente, ela não era inválida. Ela ficou um tempo encostada, né, com o auxílio doença, porque ela estava tratando uma enfermidade no seu corpo, mas ela não era inválida. Quando eu disse, a senhora não é inválida, a senhora está indo contra a palavra. Aí na outra semana ali ela veio, trouxe os papéis dela, né? Naquela semana ali que ela me falou que tinha sido negado, ela já veio com os novos papéis da aposentadoria correta. Nós oramos, daí na outra semana que eu fui lá, ela testemunhou que estava aposentada. Então é para você ver como Deus age. Ele age segundo a nossa fé, mas não se esqueça que nós devemos orar de acordo com o que está na palavra. Deus não vai contra a sua palavra. Ele vela para que ela se cumpra na nossa vida. Então não adianta eu querer um desvio, um atalho para a bênção, para o milagre. Não. Como essa mulher. Ela não ia alcançar a bênção da aposentadoria dela se fosse pela maneira errada. Então nós precisamos compreender a forma como nós estamos orando, a forma como nós estamos pedindo. O que eu estou colocando diante do trono do Pai? Por que eu não recebi? De repente porque você está pedindo mal, você está pedindo da maneira errada. Então, reavalie a tua oração. Quantas pessoas oram por um companheiro, uma companheira, mas não especificam o que querem? Eu quero um homem de Deus. Eu quero uma mulher de Deus. Tá? É uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Mas daí quando você vai ver, ela está cheia de defeitos, é uma pessoa de Deus. Mas você não queria uma pessoa de Deus, mas você não explicou, você não exemplificou, Senhor. Eu quero uma pessoa que venha para somar na minha vida, que não me impeça de ir na igreja, se não fizer a obra comigo, que não me atrapalhe. Eu orei dessa forma. Senhor, eu não quero uma pedra de tropeço na minha vida, porque naquela época, quando eu conheci meu esposo, eu era obreira. E eu disse, ele não precisa fazer a obra comigo, mas eu não quero que ele me atrapalhe. Eu não quero uma pessoa que fique com uma cara amarrada, dizer, vai para a igreja de novo. Então você tem que exemplificar aquilo que você quer. Senhor, eu quero uma pessoa de olho azul, de olho verde, loura, alta, baixa, magra. Assim, não é errado você colocar para Deus a forma como você quer. Mas não se esqueça de colocar ali uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que é fiel a Deus, uma pessoa que guarda os mandamentos. Não se esqueça do principal. Só não olhe só para fora, para a aparência. Olhe para dentro. Não olhe a aparência. A aparência física, muitas vezes, a pessoa pega um engomadinho, uma engomadinha, andam com um troféu do lado, mas por dentro. Quando abre a boca, misericórdia, não tem sabedoria nenhuma. Infelizmente, tem pessoas que quando abrem a boca para falar, Senhor Jesus, não se aproveita nada. Então é isso que você deve analisar. Uma pessoa que vai ter diálogo com você, que vai falar sobre a palavra, que vai andar no mesmo caminho, que vai ter a mesma fé. É isso que você tem que especificar na tua oração. Você tem que ser dinâmico e dizer, Senhor, a situação da minha vida hoje é essa, meu Deus, me dá uma direção, Pai. Para que lado eu vou? Que rumo eu devo seguir? O que eu devo fazer? Se eu estou orando errado, o Senhor me mostra. Se eu estou pedindo errado, Pai, me dá a direção para me orar da maneira certa. Me dá uma palavra como base, Pai, para que eu possa me firmar nela. É isso que você tem que fazer. Aí você não recebe porque pede mal, daí murmura, daí reclama porque Deus não me ama, porque Deus esqueceu de mim, porque Deus isso. Não é. Então, reavalie. O
que você está pedindo, como você está pedindo, de que forma você está orando. Você está firme ou você retrocede? Na primeira tempestade, eu acho que não era bem assim. Pois é, a palavra é bem clara: não espere tal homem receber algo de Deus, porque não vai receber. O inconstante não recebe nada. Ou você é firme, ou você crê, ou você não crê. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Então não tem meio termo com Deus. De repente pode ser não, ou é ou não é. O proceder de um cristão é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então você deve saber exemplificar a tua oração. Quando Jesus deu o exemplo desta mulher, era de uma pessoa insistente, de uma pessoa que não desistiu da bênção, que não desistiu do milagre. Enquanto ele não julgar minha causa, eu não vou dar sossego para ele. E foi o que ela fez. Até que aquele homem reconheceu: eu não temo a Deus, mas eu vou julgar a causa dessa mulher. Eu não sei qual é a tua causa. A palavra diz: apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Então apresenta as tuas razões. Senhor, eu orei de tal forma, mas se está errada, me ensina a orar da maneira certa. Me ensina a pedir, me ensina a interceder, Senhor, me ensina a clamar. Espírito Santo, me ensina a orar. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Peça para o Espírito Santo: conduza a oração dos meus lábios, enche o meu coração, Senhor. Fala com o Pai. Reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam motivadas pela fé, que o Espírito Santo, que ora por nós com gemidos inexprimíveis, venha ensinar, instruir estes lábios, este coração a orar da forma devida e correta, que esta pessoa alcance a bênção, ela venha obter o milagre, Pai, que ela tanto espera, que ela não desanime como essa mulher, como essa viúva, que todos os dias cobrava aquele juiz até que ela recebeu a bênção dela. Que esta pessoa não desanime no primeiro não, que esta pessoa não fraqueje, que ela não esmoreça na oração, mas que ela permaneça firme, inabalável, que ela tenha uma fé inabalável, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e manda essa palavra para alguém que você conhece, que está precisando. Manda ela para frente, manda para um amigo, para o vizinho, para o colega de serviço, para o teu familiar. Manda para frente, envia. Porque quanto mais você curtir, quanto mais você compartilhar, o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e ele vai alcançar outras pessoas. Eu estou fazendo a minha parte e você vai fazer a sua. Tudo tá certo? Deus abençoe você em nome de Jesus.